Nós nascemos para ter saúde total. A nossa natureza é de saúde completa. Qualquer sinal ou sintoma de perda de saúde, de mal-estar, significa que a saúde não é mais 100%. Isso é óbvio. Uma pessoa com saúde 100% não apresenta nenhum sintoma, nenhum sinal, nenhum problema de perda de saúde. Aqui está a grande diferença dessa medicina que eu faço, que é a medicina da saúde, para a medicina tradicional. Porque a medicina da saúde, ela não aceita nenhuma perda, nenhum sintoma como sendo normal, como a medicina da doença, da tradicional, porque eu chamo de doença porque eles só buscam diagnóstico e tratamento da doença. Para eles, qualquer sintoma é um sintoma normal. Normal, você sabe o que é normal? Normal é o que está dentro da norma. Quando 90% de um grupo de pessoas tem determinado comportamento, aquele comportamento é normal. O que é normal dentro de um hospício? É ser louco. 90%, sei lá, 70%, 80% das pessoas que estão dentro de um hospício são loucos. Logo, o normal é ser louco. Os médicos, enfermeiros que estão lá são os anormais naquela população. Então, esse é o princípio da normalidade. E é por isso que a medicina focada na doença se quebra. Na medicina da saúde, nós buscamos o ideal. Não basta estar melhor que os outros. Eu nem me comparo com os outros. Eu tenho que estar o melhor possível. O melhor possível é o ideal. Então, voltando aqui para o nosso problema de memória. Qualquer perda de memória é um aviso que o nosso sistema neurológico, o nosso cérebro, não está funcionando 100%. Mesmo aquele lapso de memória, Vamos entender o seguinte, eu estou aqui conversando com vocês e daqui a pouco eu digo o cientista, como é que é o nome do cientista? Lapso de memória aceitável para a medicina tradicional. A medicina da saúde, não. Acendeu a luz amarela. Opa! Por que eu tive esse lapso de memória? Estou estressado? Estou cansado? Eu não devia estar cansado, mas eu posso estar cansado? Estou com estresse? Acendeu a luz amarela. Quando acontece isso comigo eventualmente. Ultimamente tem acontecido menos, mas já aconteceu. E quando acontece, eu termino a reunião que eu estou fazendo, peço desculpa para as pessoas pelo lapso, paro tudo, paro de trabalhar e vou analisar o que está causando, o que causou esse lapso de memória. É estresse? Então eu vou meditar, vou botar uma música clássica, vou fazer um relaxamento, vou ler um livro, vou fazer alguma coisa para desaparecer esse estresse. Vou tentar entender também o que esse estresse está representando. Por que eu estou ansioso, angustiado? Por que estou gerando? Não é por ter dificuldade. Todas as nossas dificuldades, as minhas dificuldades, ao menos, são completamente bem-vindas. Eu adoro dificuldades, eu adoro problema. Quando não tem problema, eu procuro um problema para resolver, eu procuro uma dificuldade para superar, eu procuro situações onde eu me coloco em risco emocional, mental, até físico às vezes, mas não risco de vida, risco de capacidade física. Por quê? Porque para eu vencer essa dificuldade, eu vou adquirir novas habilidades. E eu vou fazer com que o meu cérebro reptiliano entre no modo sobrevivência. E quando ele está no modo sobrevivência, ele aumenta a minha longevidade saudável. Então,
Não posso ter estresse, por maior que seja a dificuldade. Outra coisa que você pode avaliar também é se essa perda momentânea de memória está se repetindo. Olha, nos últimos 10 dias, eu notei que eu estou tendo lapsos de memória. Isso é luz vermelha. Acendeu a luz vermelha. Não foi um estresse momentâneo. É uma coisa grave que está começando e que está gerando uma repetição de um sintoma. Se eu sentir lá, se eu acordar de manhã cedo com uma dor no pescoço, eu sofri da coluna há muitos anos, e eu tomar um banho e essa dor passar, a luz amarela acendeu e apagou. Se eu tomar um banho e a dor não passar, aí eu vou tomar um anti-inflamatório. Se a dor passou, apagou a luz amarela. Se a dor não passou, acendeu a luz vermelha. Tem rolo começando aqui no meu pescoço. É isso que você tem que entender. Se você quer sair da manada que vive na doença e que vai morrer mais cedo, e que vai ter uma existência estatisticamente previsível em 75 anos, eu acho que é essa a idade, a expectativa de vida do ser humano no Brasil. Se você quer sair disso aqui e vir para a saúde, eliminar suas doenças e ter uma expectativa biológica de vida de 120 anos, que essa é a nossa expectativa biológica, não importa se eu chego ou não chego lá. Eu nasci para chegar com 120 anos com saúde, eu tenho que começar a analisar esses pequenos sinais e sintomas que aparecem. Hoje nós estamos falando do sinal e sintoma perda momentânea de memória que está se repetindo. Isso é uma coisa que você tem que descobrir o que está acontecendo. Não importa o que a medicina tradicional diz. Isso é normal, acontece com todo mundo. Não esquenta a cabeça, eu tenho mais do que isso. É perda de saúde. Aceite isso. Mude a sua visão, mude o seu olhar. Pare de ser contaminado pela visão dos problemas e passe a ser motivado pela visão das soluções. Mas qual é o problema de ter uma perda de memória repetida? Pode ser uma coisa simples, atrofia do cérebro. Não vai ter doença neurológica, vai diminuir. Atrofia do cérebro, ou seja, atrofia do funcionamento neurológico. Vai perdendo memória aos pouquinhos, vai tendo uma névoa mental, uma dificuldade para raciocinar, vai tendo cansaço mental. Quando começa a fazer resolver um problema difícil, começa a sentir dificuldade de fazer esse problema, isso é atrofia cerebral e acontece com 70% dos idosos de 80 anos. 70%! Não é 10, 20. Então, reze para você não fazer parte dos próximos 20% que tem demência. Ou seja, assim, pesquisas feitas, indiscutíveis, na qual pegaram indivíduos com 80 anos, mediram e avaliaram a função neurológica. 70% tinham cérebro diminuído, função neurológica diminuída. 20% tinham demência. 11% tinham a demência chamada Alzheimer. E os outros 9% se dividem entre todas as outras demências, inclusive aquela demência temporofrontal, ou frontotemporal, que eu falei ontem do Bruce Willis. É demência. Só para vocês se assustarem mais, quem chega aos 90 anos, 35% dos que chegam aos 90 anos têm demência. Quem chega aos 100 anos, 50%. E 10% são os privilegiados da
Loteria biológica. 10% mantém o volume cerebral igual a uma pessoa de 50 a 60 anos de idade. Isso foi estudado muito lá por uma universidade americana chamada Northwestern. E eles têm vários trabalhos, você pode pesquisar lá no PubMed, falando sobre super-agers, os super-idosos, que são aqueles que têm o cérebro semelhante a um adulto de 50 a 60 anos. Por que eles têm esse cérebro? Genética. Uma vida boa, mas eu não li nada de pessoas que lutaram para ter esse cérebro. Hoje, nós sabemos, através de dezenas, centenas de estudos, que quem tem saúde física tem saúde neurológica. Quanto melhor for a tua saúde física, melhor a tua saúde neurológica. Eu estou com 72 anos, falta 8 anos para chegar aos 80. A minha saúde física é perfeita, a minha força física, a minha capacidade cardíaca é perfeita. Não, perfeita não, é muito boa. Então, eu tenho chance de estar construindo uma saúde neurológica desses 10%. Hoje, a minha capacidade neurológica, a minha capacidade cognitiva, elas estão muito próximas, mas não é a mesma coisa. Saúde neurológica é uma coisa, capacidade cognitiva é outra. Hoje, a minha saúde neurológica e a capacidade cognitiva são melhores do que eram quando eu tinha 30, 40 anos de idade. Eu não tenho mais falha de memória, eu não tenho mais aquela cansaço mental no final do dia, eu não tenho mais a névoa, está tudo uma nuvem na minha mente. Não tenho mais isso, ou seja, está melhor. Logo, minhas chances de chegar aos 100, 110 anos com essa saúde neurológica é grande, muito grande. Então, como saber se você tem, como é que está a tua saúde neurológica? Olha, para os idosos acima de 60 anos, tem 5 sintomas gravíssimos, sintomas mortais. A primeira é perda de memória. É o mais simples. Quanto mais perda de memória, maior é o risco de ter demência. Segundo, apatia. Não se motiva para mais nada. Não tem mais propósito de vida. Em seguida, tem bem a depressão, está muito junto com a apatia. Mudanças de comportamentos. Ele não gostava de beber, começou a beber, ou ele começou a comer doces compulsivamente, ou ele começou a falar pornografia que não falava antes. Mudança de comportamento é grave. E a outra é agitação, começa a não ficar quieto. Tal. São os 5 sintomas gravíssimos de doença neurológica em idosos. E você, que não é idoso, como é que está o teu cérebro? Em primeiro lugar, tem perda de memória? Pequenas? Eventuais? Tu está entrando para o buraco. Tu ainda está em cima, mas tu já está olhando para o buraco e vai te atirar nele. Como é que está a tua capacidade mental? Você cansa quando usa a cabeça? Péssimo sinal. Não é para cansar nunca. Você sente, às vezes, uma nuvem no cérebro. Olha, são sinais claros de doença neurológica no início. Mas a ideia, a medicina da doença, a medicina tradicional, vocês vão lá e eles vão dizer assim, não, todo mundo tem. Todo mundo tem, mas tu quer ter isso, todo mundo tem isso e vai ficar com 70% do cérebro atrofiado se tiver sorte. Ou vai ficar com 20% de demência, se não tiver tanta sorte. Porque esses sintomas que você tem vai levar para uma dessas duas situações. Não, eu não tenho nenhum desses sintomas. Então, meu cérebro, meu sistema neurológico, a minha saúde neurológica é perfeita. Não. Me conta como é que é os teus músculos. Como é que são os teus músculos? Você é forte? Então, a tua saúde neurológica é forte.
Ah, não, eu perdi massa muscular. Então, tu perdeu saúde neurológica. Gente, o nosso corpo é uma coisa só. Nada acontece com o músculo que não acontece com o sistema nervoso, com o fígado, com a pele. Perda de massa muscular, ou seja, diminuir a saúde muscular, diminui a saúde neurológica. Vocês já ouviram eu falar, mas eu vou repetir rapidamente aqui. Há 17 anos atrás, a ciência descobriu por que o indivíduo que faz exercício tem um cérebro melhor do que o indivíduo que não faz exercício. Isso ninguém mais duvida. Isso já tem há 30, 40 anos. Mas lá em 2005, mais ou menos, foi descrita as miocinas. Miocinas são substâncias produzidas pelo músculo quando faz exercício, que vai para o sangue e do sangue vai para o cérebro. As miocinas são os hormônios, porque tudo que é produzido num lugar e vai atuar em outro lugar chama-se hormônios. E quem produz isso é um órgão endócrino. Então, o músculo é o maior órgão endócrino, não só porque ele é o maior, mas porque é o que mais produz em miocinas. São mais de 3.000 miocinas produzidas pelo músculo. E parte delas vão atuar no cérebro, partes vão combater as dores, partes vão atuar no fígado, partes vão atuar em todas as células do corpo, todas as células do corpo. Então, são as miocinas. Em 2017, há 5 anos atrás, descobriram que essas miocinas faziam parte de um grupo maior de hormônios chamado exercinas. E as miocinas são um tipo de exercinas. E que tem outros órgãos que produzem exercinas, que é o coração, o fígado, os ossos e um tipo especial de gordura, que são as gorduras essenciais, as gorduras marrom. Todos eles produzem exercinas que vão atuar em todas as partes do corpo. Então, vamos lá. Teu músculo é o músculo mais forte da tua vida? O meu é. O meu, com 72 anos, já foi mais, mas ele é maior do que quando eu tinha 30. Ou seja, eu tenho uma saúde muscular maior do que quando eu tinha 30 anos. Há 4 anos atrás, quando eu bati o recorde mundial de levantamento de peso, o meu músculo era melhor. A pandemia prejudicou, mas eu estou recuperando e até o final desse ano eu vou ficar no nível que eu estava em 2019. Logo, minha saúde neurológica é perfeita. E a segunda coisa que você vai perguntar para você, como está a sua saúde cardiovascular? Como é que está a capacidade cardiovascular? Quando o coração está funcionando bem, chega mais sangue no cérebro. Quanto mais sangue chegar no cérebro, maior é a saúde do cérebro. Então, são 2 coisas que você tem que se preocupar agora.